eu tinha o consultório, atendia na prefeitura lá na cidade de Toledo. Eu vim para Matinhos para montar um negócio de temporada. Uma coisa assim que seria temporário. No final de 91 e 92 eu passei a temporada aqui. E com a intenção de ficar um tempo e depois ir para o interior de São Paulo para montar uma clínica lá, provavelmente. E daí nessa época, nessa temporada que a gente montou um negócio aqui na praia, teve uma pessoa que estava junto, que era sócio comigo, conhecia o então prefeito na época, que era o Chiquinho, e ele comentou com o prefeito que eu era dentista. E daí o Chiquinho me convidou para trabalhar, isso foi em março de 1992, eu vim para cá para começar a trabalhar como dentista na Colônia dos Pescadores. Nessa época a gente já namorava já há um bom tempo, eu e a Karina. 4 anos. Há 4 anos. Há 4 anos já estava junto. E daí eu comecei em março a trabalhar aqui. Nós casamos em maio. Em maio a gente casou. Eu vim solteiro para cá. A gente casou em maio. E em junho eu trouxe o consultório e a gente começou a vida aqui na clínica, inicialmente num consultório, ali numa casa do lado do Carlinhos Autopeças ali. Ali a gente locou uma casa. Era uma mini casa. Era uma mini casa ali. E ali a gente montou o consultório ali. E ali a gente começou isso há 31 anos atrás. Que legal. No bate-papo que a gente teve com vocês antes, né? A Karina contou algumas histórias bem legais desse início, assim. Acho que é legal compartilhar com a gente, que o pessoal isso é muito importante. vai gostar. A minha parte nisso é um pouco diferente do Denis, né? O Denis já tinha saído de casa cedo, com 15 anos, estudou fora. E eu não, eu era bichinho do mato. Eu morei em Toledo minha vida inteira e aquela coisa, né, que eu até comentei com vocês, família italiana, família grande, né, todo mundo, pai, avô, tio, tia, primos. E eu, na verdade, eu estava apaixonada, né? Era uma menina com 19 anos, imagina, queria ir casado uma vez, namorou 4 anos, já que ia embora eu vou junto, né? E eu vim assim, mas aquela coisa de empolgação, e casei, aquela coisa de sonho, né? Aí a gente veio pra cá. Daí, como ele falou, a gente morou nessa casa que era bem pequenininha e acho que não tinha nem uns 40 metros quadrados e a gente teve que montar o consultório e morar junto, porque a gente não tinha condições de morar num outro lugar, né? Tinha que ser tudo junto. E aí foi uma história que hoje dá risada, mas na época era bastante assim, que quebrou um pouco o meu encanto do casamento. eu achava que ia ser tudo muito, muito diferente. Assim, e não foi bem assim. Aí a gente chegou, daí veio a mudança, não deu quase um mês, né? Assim, depois veio a nossa mudança era constituída pelo quê? Consultório. Era o consultório dele, a parte do escritorinho dele, que era uma escrivania que ele tinha, e um guarda-roupa, uma cama, e o que nós tínhamos era geladeira, fogão e a máquina de lavar roupa. Era essa a nossa mudança. E aí a gente veio. Então, aí essa casinha era muito pequena, como eu falei, tinha sala e cozinha junto, que a gente teve que adaptar para o consultório, que era o item principal, né? Era o motivo principal. E aí um quarto de casal, e aí tinha um outro quartinho, que era um quartinho bem pequenininho, assim, tipo uma despensa, que a gente adaptou a cozinha ali. Então foi puxado um cano, foi feito o encanamento, mas eu não tinha, a dona da casa me emprestou uma pia, mas não tinha encanamento. Então, assim, de manhã ele trabalhava na colônia e eu ficava em casa, daí preparando o almoço, arrumando a grande casa, arrumava a casa e tal, e fazia as coisas, só que eu não tinha a pia com esgoto, assim, como todo mundo, né? Então eu tinha que colocar um balde embaixo da pia, um balde grande, assim. Aí eu lavava a louça, enchia o balde e levava lá fora no ralo, só tinha outra peça, era o banheiro e aquela areazinha fora. Então foi uma coisa assim, hoje em dia, né, qualquer um tem uma coisa básica, mas a gente não tinha. Então eu fazia o almoço, fazia tudo bonitinho ali, tirava, trancava a pia, aí cada pouquinho tinha que levar o balde lá fora, descarregar e voltar. Mas era tranquilo. Aí o Denis chegava, a gente almoçava, a nossa mesa era a escrivania que ele tinha, porque a gente não tinha mesa, ele sentava no mocho e a gente comprou 2 bancos no trombeto. 2 bancos, e esses bancos eram a nossa sala de espera, porque a sala de espera era minúscula, entrava só 2 bancos. Aí eu pegava um banquinho daquele, a gente almoçava ali e eu começava a arrumar a cozinha. E nisso, já era tipo 10 para 1, mais ou menos, ele já chamava o primeiro paciente. Quando ele chamava o primeiro paciente, eu já tinha que correr para o banheiro, tomar um banho, me arrumar, porque eu ia ser secretária depois, né? E aí ele atendia o primeiro paciente, quando ele desocupava aquele paciente, terminava, ele me chamava, eu corria para o quarto. Aí eu me trocava, me transformava em secretária e ali a gente ia até as 10, 10 e meia da noite, diretão, assim. A gente trabalhava pra caramba. Foi uma época, assim, que como eu falei, hoje a gente lembra com alegria, assim, sabe? Porque na época a gente fala que é tudo isso aí, mas a gente não sofria. Porque a gente estava tão feliz de estar construindo alguma coisa, né?
Mas eu, como diferente dele, que ele sempre quis ir embora de Toledo, construir uma vida fora, eu nunca quis ir embora de Toledo. Eu fui embora porque ele veio, daí eu tinha que vir. Mas eu tinha certeza que a gente ia voltar. No fundo, eu tinha certeza. Falei, isso aí é fogo de palha, a gente vai, passa uma temporada, 1 ano, 2, e a gente vai voltar. Eu tinha certeza. Nunca imaginei morando aqui. E foi muito difícil para eu acostumar, porque eu sentia muita falta, né? Eu não era acostumada. Eu tinha acabado de perder uma irmã fazia 2 anos. Deixei meu pai e minha mãe naquela situação, né? De ninho vazio, mais uma vez. Aí vim para cá e eu sentia falta de todo mundo. Então, assim, eu aproveitava, né? Eu sentia falta, assim, nos domingos era o dia que a gente tinha que ligar para a família. Que na época era muito caro ligação, então era só nos domingos. Lá em Caiobá tinha a Telepar. No domingo ele entrava numa cabine ou noutra e ali a gente matava a saudade da família, falando tal. Só que eu sentia saudade na segunda, eu sentia na terça, eu sentia na quarta, sentia todo dia. Aí ele ia trabalhar, eu corria ali no Seda, que tinha a peixaria do Seda ali pertinho, e tinha um orelhão. E eu sem ficha, sem nada. Mas eu ligava para minha mãe, aí tocava o telefone, chamava ela, falava, alô, alô? Daí caía a ligação, lógico, né? Não era cobrar, não era nada. Caía, mas eu ouvia a voz dela, aquilo já me sossegava. Aí no outro dia eu tinha saudade da minha avó, ligava para minha avó. No outro dia eu ligava para uma tia, ninguém sabia, porque eu ligava e caía a ligação, né? Eu só de escutar a voz. Então, é uma coisa assim que foi muito, para mim, particularmente, foi muito difícil. Eu jamais imaginei que eu ia ter um amor tão grande pela cidade como eu tenho hoje. Passou já 31 anos, né? Aí veio os filhos, a gente criou raízes e hoje eu sou assim, nossa, eu tenho uma gratidão enorme pela cidade, pelas pessoas daqui que nos acolheram, né? Então, assim, hoje eu não consigo me imaginar em outro lugar. Escolhi Matinhos e acho que Matinhos escolheu a gente também e a gente é muito feliz aqui. Eu quero viver aqui para sempre, assim, uma história muito bonita com a cidade, né? Que maravilha. E como é que foi o começo, então, assim, vocês passaram daquela casinha que vocês estavam atendendo, né? O Dr. Denis atendia, você estava ali dando aquele suporte, todo aquele apoio. O começo realmente não é fácil, né? Ainda mais vindo da situação que vocês estavam vindo, passando pelo que vocês estavam passando. E dali, vocês, como é que foi depois, o depois dessa situação? Vocês migraram para onde? Como é que foi essa história? Então, nessa casa a gente ficou um tempo e a proprietária da casa pediu em plena temporada, pediu a casa pra gente. E a casa a gente morava e tinha um consultório junto, né? Que a gente transformou, como a Karina falou. E na época, para você mudar em cima de uma temporada, é muito difícil você achar algum imóvel pronto. E hoje em frente, onde tem a clínica ali, tem aquela assistência social. Na época estava sendo construído o centro médico, que é de um médico de Curitiba, um oftalmologista que estava fazendo um centro médico aqui na cidade. Ele estava em construção ainda. E a gente estava preocupado porque ia mudar para onde o consultório? A gente precisava levar o consultório para poder trabalhar. E como ele estava em construção, a gente foi lá conhecer essa pessoa lá. E a gente eu falei da minha condição, que eu era dentista, porque estava procurando um lugar para trabalhar. Uma sala que ele me locasse para poder trabalhar. E estava tudo em construção. Ali no centro médico foi montado farmácia, laboratório, ótica, vários consultórios médicos. E ele terminou antes, ainda estava no barro lá na grama, eles fazendo as coisas, ele finalizou uma sala primeiro para a gente poder montar. Daí, em plena temporada a gente saiu, montou ali no centro médico, uma salinha bem pequenininha também do consultório e locamos um outro lugar de uma casa. Então daí a gente migrou e começou ali no centro médico. Daí nesse centro médico a gente ficou um tempo ali trabalhando também. E depois dali, na sequência da história, que a gente mudou, a gente comprou um terreno, que é bem onde que é a clínica hoje, a gente comprou um terreno e construiu ali. Ali daí a gente fez a casa e fez o consultório embaixo. Inicialmente eu montei um consultório que eu trabalhava, e a gente estava junto no começo, uns 4 anos a Karina ficou comigo no consultório também trabalhando, me auxiliando lá, ajudando, sendo suporte. Felizmente tinha um suporte do meu lado, porque essa trajetória toda não é fácil. Parece que, falando depois, assim, todo mundo, como a gente conversou já antes, você vê, parece que as coisas foram de uma maneira fácil. Então, tem os altos e baixos como qualquer negócio. Então, daí a gente mudou depois para o consultório, para essa casa lá, onde que eu estava com o meu consultório e depois, na sequência, coloquei mais um consultório do lado. Que eu trazia alguns profissionais especialistas para fazer algumas áreas que eu não realizava no consultório. E ali a gente foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo. Na sequência, daí depois, a Karina já montou a imobiliária. Ela pode contar da história do início da imobiliária daí. Isso é muito importante. Porque foi nesse período, então, você estava ali dando esse auxílio, esse suporte,
E aí, É, como é que surgiu a ideia da imobiliária? Como é que Então, eu aconteceu fiquei, essa... né, desde quando a gente estava na casinha ali, sempre com o Denis, e até que eu tive que cair na real, que eu tinha que ficar aqui mesmo. Até eu acho que eu contei pra você a história do... Quem cortou meu cordão umbilical foi meu avô. Que a gente estava nos 9 meses, mais ou menos, que a gente estava aqui, ainda na casinha. Aí a gente conseguiu mudar. Daí, como ela pediu a casa, a gente teve que mudar para o consultório, no centro médico, e a gente locou uma casa. E dentro dessa casa eu tinha a opção de receber, né? Porque eu tinha pia, tinha torneira, tinha encanamento. Tão sonhada pia. Tinha tudo. E daí meu avô veio, daí meu avô, minha avó, minha mãe e minha tia. E aí até essa minha tia que ajudou na nossa mudança ali. E eu tinha certeza, assim, sabe? Que era uma oportunidade de eu poder voltar para Toledo. Pelo menos para passear, né? Qualquer oportunidade era bem-vinda de eu sair fora. Aí meu avô, eu estava caminhando com ele e a gente tinha uma ligação muito forte. Eu sempre tive, desde pequenininha. Meu avô, assim, foi o xodó da minha vida sempre. E aí a gente caminhando na praia, assim, e eu cheguei para ele e falei assim, mas eu tinha certeza da resposta, sabe? Eu falei assim, Nono, eu vou voltar contigo para casa, porque eu tô com muita saudade, eu vou voltar depois, vou passear um pouco, depois eu volto. Aí ele parou assim, sabe, ele deu uma travada, ele olhou para mim e falou assim, ele é italiano, né? Ele olhou para mim e falou assim, ó, se não me apareça lá sem teu marido. Cara, quando ele falou isso, eu desmontei, sabe? Eu falei, nossa, o negócio tá feio, vou ter que ficar. Eu vou ter... Você já tinha ganhado o nono, né? Mas sabe que esse... Eu joguei muita canastra com ele já. Não, mas... Deu certo. Mas você vê como a família é importante, né? Você tem um suporte de pessoas que têm... Porque eu era uma menina, como eu falei. Então, eu pra mim, deixar o Denis aqui uma semana e ir pra lá, né, ele que se virasse sozinho, eu ia. E ele foi muito duro comigo, que me machucou na hora, assim, eu fiquei triste com ele. Eu falei, poxa, ele gosta tanto de mim e não quer me levar, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, exatamente naquele momento, eu pensei, eu vi que era ali que eu tinha que assumir. Então, assim, eu fiquei os 4 anos com o Denis trabalhando no consultório, dando o melhor, né? A gente se dava muito bem para trabalhar, assim. Eu estava praticamente já arrumando o dente lá. Aí, assim, era muito, muito bacana, assim, uma cumplicidade muito boa para trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha que ter o meu espaço. Eu sempre trabalhei desde novinha. Você vê como que é coincidência, né? Aos 12 anos, eu implorei para o meu pai deixar eu trabalhar. Com 12 anos de idade, eu fui secretária de um dentista lá em Toledo, amigo da minha família. E eu trabalhava de secretária de dentista, meio período. Então, assim, eu tinha uma vontade de ter uma coisa minha, produzida, né? Eu ter essa parte sozinha, sem estar sempre na sombra dele, né? Porque, bem ou mal, ele era o dentista, né? E eu estava ali. Eu também achava que eu tinha capacidade de fazer outras coisas que iam só agregar o nosso casamento, né? Aí, um dia, numa conversa, num jantar de amigos, que até foi na casa do Albertinho Bonato, a gente conversando lá, eu com a cunhada dele, que ela tinha acabado de fazer o Cresce. Aí ela falou assim, vamos fazer por que você não faz o Cresce? Eu tinha o Gustavo com 8 meses, meu filho mais velho. E aí ela falou, vamos montar, você tem jeito, né, tal. E o Albertinho também botou pilha. Eu falei, então vamos montar. Aí, enquanto saía tudo, eu tinha que fazer o curso do Cresce e tudo, o cunhado dela nos deu um sobrado lá na praia de Caiobá, lá em Caiobá, assim, entre a Praia Brava e a do centro aí. Aí ele deu esse sobrado e falou assim, então vendo esse sobrado para mim. Aí a gente montou uma mesinha com um guarda-sol e 2 cadeirinhas, a gente passou a temporada inteira ali, oferecendo, estão vendendo, quer olhar, quer comprar? Vamos ver. E a gente vendeu o sobrado dele. E aí eu fiz o curso do Cresce e tudo, o Albertinho nos cedeu, ali naquele Lua de Maré, bem na praia, no começo da praia, ali é um prédio que ele construiu, ele tinha o plantão de vendas embaixo, bem pequenininho também, e ele cedeu pra gente. Daí a gente foi montar ali. E aí o começo também foi difícil, porque não era fácil, né? A gente chegou, montamos ali a imobiliária, então de manhã a gente revezava, uma limpava o escritório, outra era corretora. À tarde, uma era secretária, outra era corretora. E assim ia. E a gente começou devagarzinho ali, a gente ficou 2 anos ali naquele espaço. Até que ela foi embora, essa minha sócia tinha que ir embora para Guaratuba, aí eu fiquei com a parte dela e montei lá em Caiobá. Daí loquei um espaço lá e fui sozinha para lá. Nesse período, foi um período também bem desafiador para mim, que foi o período que eu engravidei do Fernando. Então, o Fernando ele veio assim num turbilhão e veio dia 3 de janeiro, em plena temporada, eu sozinha. Então, assim, foi bem desgastante, bem desafiador para mim, sabe? E aí comecei ali. Aí, só que aquela coisa de imobiliária, quando eu comecei, eu tive uma sorte, assim, que eu peguei o pior período que teve de imobiliária, sabe? Nossa, era muito difícil, não saía venda. Quando saía, era
Eram umas coisas assim bem... Foram muito difíceis do que a gente vive hoje. Muito, muito diferente. Daí eu falei, poxa, mas não dá para eu ficar só com nessa coisa de vender um imóvel, ficar esperando, eu não podia gastar nada do valor que eu gastava, do que eu ganhava, porque eu tinha os compromissos de aluguel, né, meio mal, tinha um monte de coisa dentro da imobiliária que eu tinha que arcar. E aí eu fiz uma venda um dia para uma senhora que ela insistiu muito para eu fazer administração de condomínio. Daí eu falei, poxa, mas ela, não, mas você é organizada, você veja, eu fiz todo o trabalho para ela gostou e ela me incentivou muito a fazer administração de condomínio. E isso já estava em 2002, mais ou menos. Aí, tanto ela insistiu, eu falei, tá bom, vou fazer. Aí comecei a fazer a administração do condomínio dela em específico. Aí eu comecei a gostar, deu certo ali. Aí a gente já estava com aquele terreno onde é a Crescer hoje, a matriz ali. A gente apostou e fomos construir lá. Construir, que eu falei, se for para eu fazer administração, eu preciso de espaço. Porque a administração tem que ter, né, documentação, tudo, e lá não tinha. Eu preciso de espaço. Aí a gente apostou e construiu a imobiliária do jeito que é hoje lá, que vocês conhecem. Ficou bem grande na época, até pelo tamanho, né? Então o pessoal tirava sarro, ainda falava, nossa, você está fazendo um elefante branco aí. Mas assim, eu sempre apostei que eu ia crescer, sabe? Que ia dar certo. Porque eu acho que quando a gente começa alguma coisa, se você que é a pessoa que começa não acreditar em você, desiste. Então, assim, eu sempre acreditei muito em mim. Por mais que eu tive dificuldades, assim, eu nunca esmoreci, sabe? Sempre eu falei, não, vai dar certo, se eu não sei, eu vou aprender. Posso errar hoje, amanhã eu acerto, e eu fui em busca disso. Sabe o que eu acho interessante, Karina? É que, queira ou não, você nunca esteve preparado para cada situação que aconteceu. Não, nunca Não estava assim, estou preparado para isso agora e vou começar a atuar nessa parte de administração de condomínios. Você buscou, né, naquele momento, quando a água bateu no pescoço, deixa eu aprender e me dedicar. Como é que foi essa adaptação? É bem interessante. A minha vida toda assim, foi assim, desde lá do casamento. Vou numa coisa que não estava sendo programada. Eu via minhas tias casando, elas locavam um imóvel, delas iam montando. Daí, depois que ia casar, né? Eu já vim com 2 travesseiros e um edredom para cá, assim, seja o que Deus quiser. E assim, encontrou o doutor, achei o doutor, foi embora. E aí na imobiliária foi a mesma coisa. Então, para me tornar corretora, foi assim, vamos apostar nisso, né? E a parte da administração foi assim. E daí deu tanto certo com esse prédio que eu estava, que daí foi a minha escola total ali dentro da administração. Em seguida, um dia eu estava na imobiliária lá e chegou um grupo do conselho de um prédio muito grande na época, que é o Solar do Atlântico aqui, né? Então, são 104 unidades. E eles chegaram pedindo uma proposta para mim. Quando chegou pedindo uma proposta, eu tive um susto muito grande, assim, porque eu falei, eu não sei fazer. O que eu vou fazer com 104? Uma coisa, administrar 10 apartamentos que eu fazia, tudo. Antigamente a gente não tinha sistema, nada, né? Eu fazia tudo na mão, conta corrente, entrada, saída. Era bem trabalhoso, assim. E eles vieram conversar comigo. E eu atendi como se fosse capaz. Aí eu atendi, conversou, tudo, eu expliquei. Daí, quando eles queriam uma proposta, eles pediram uma proposta, eu expliquei para eles. Fui bem franco, falei, olha, eu estou começando agora, eu não sei fazer, eu sei fazer da minha maneira, né, a maneira que eu vejo, estou administrando como eu administro a minha vida, a minha casa, é muito, muito claro as coisas, é muito transparente até hoje. A parte da administração eu tenho o maior cuidado, assim, eu prezo muito isso, a clareza, sabe? E eu fiz isso lá desde o início e expliquei para eles que eu não tinha um know-how, eu tinha um prédio apenas e o que eu sabia fazer era aquilo e mostrei tudo para eles. E tinha imobiliárias de Curitiba, administradoras grandes de Curitiba que atuavam aqui, tinha aqui também uma grande. E eu falei, nunca eles vão me pegar, porque não tinha lógica eles me contratar, né, diante do que os outros ofereciam. Aí passou uma semana, vem esse grupo de novo lá no escritório e falou assim, você foi aprovada tua proposta em assembleia, você está contratada. Nossa, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saía correndo. O que eu ia fazer? Pensa, eram 104 apartamentos, portaria 24 horas. Eu tinha que fazer... E aí, então, olha o que eu tive que fazer. Você vai fazer e eu quero que você mande todos embora. Dispensa todos os funcionários. Nós vamos começar do zero, com nova administração e novos funcionários. Nossa, eu falei assim, eu tinha que fazer supressão de horas. Na época, eu tinha que ir para Paranaguá fazer no sindicato, no INSS, foi bem trabalhoso, assim. Aí, o que eu fiz? Eu pedi ajuda. Então, assim, o que eu falo, não é feio você não saber. Você tem que aprender. Aí eu fui atrás, peguei advogado, peguei contador, peguei todo mundo e falei, vamos fazer junto, que daí eu fazendo eu vou aprender. E fiz.
E aí dei conta e ali foi a maior escola, aprendi muito naquele prédio, muito mesmo. E hoje, você vê, já fazem 27 anos que eu tenho imobiliária, que eu tenho administrador uns 22, que o Fernando era pequenininho ainda quando eu tive, até hoje eu administro esse prédio. Então, assim, depois disso veio mais um monte por indicação, por tudo, né? Então, é um trabalho, assim, que hoje eu vejo e eu dou muito valor a essas pequenas coisas que a gente faz, sabe? Que você tem que acreditar. Eu falo, o acreditar é uma coisa, assim, que todo empresário, mesmo pequeno, grande, médio, ele tem que acreditar. Né? E acreditar nas pessoas que trabalham com você. Tem que ser o primeiro a acreditar, né? Porque se você não acredita, nem os teus colaboradores vão acreditar. Porque você está ali, você que tem que passar, né? Aquela segurança. Então, você tem que acreditar e encarar e ir em frente. Temos umas mensagenzinhas aí. Mas temos várias mensagens mesmo? E temos recorde de público aqui. Hoje estamos batendo recorde de público. Simultaneamente. Eu não vou falar o nome de todos aqui, porque tem bastante gente comentando. Vou selecionar aqui nosso amigo Flávio Trombeta. fez dois comentários aqui. Tô vendo já, Flávio. Uma que o doutor tá elegante, né? Obrigado, compadre. Outro comentário que ele fez aqui, que eu acho que faz sentido com o nosso programa e aquilo que a gente busca. Quem trabalha, prospera. Isso mesmo. Porque muitas pessoas hoje vê a Karina da Crescer, vê o Dr. Denis da Odonto e acha que foi tudo fácil, começou já... Começou hoje, né? Começou assim, tudo pronto. Começaram assim, E tem toda uma história por trás, né, que vocês acabaram de relatar. Sim. E de muito trabalho, muita dedicação. Por anos, a Karina conciliando o papel de mãe e Isso não foi empresária, fácil. o doutor fazendo a parte dele, né, trabalhando na prefeitura, no consultório até 10 horas da noite. Então, assim, tudo tem uma história a ser seguida. E um negócio que eu acho legal que você contou pra gente lá, e só pro pessoal de casa saber também, é a questão do nome, né? Isso. Porque assim, muitas pessoas ficam curiosas, né, para saber qual que lá atrás, quando surgiu o você nome. iniciou junto com a sua sócia, já começou com o nome Crescer? Não, como eu contei para você, o nome Crescer, várias pessoas me perguntam isso, mas por que o nome Crescer? Parece que é um nome que foi estudado para crescer, né? Que bom que ele cresceu. Mas assim, até nisso, por isso que eu falei, as coisas vão acontecendo de uma forma na minha vida assim que eu acho muito engraçado. Eu falei assim, eu sou uma pessoa me acho bastante iluminada assim, porque às vezes as coisas acontecem e dá tão certo que não é uma coisa estudada e pensada. O nome não foi estudado e nem pensado. O nome foi uma coisa de criança que eu tinha lá em Toledo, eu morava lá, e tinha um consórcio que chamava Consórcio Nasser. E eu adorava a propaganda, assim, porque era um N grandão, assim, ó, é um plágio, você pode ver que é um plágio. É um N grandão, assim, N, do Nasser, né? Então, aí ele vinha crescendo aquela palavra, Nasser, e o R grandão. E se você olhar, Crescer é o C maiúsculo e o R maiúsculo no final, igualzinho o consórcio Nasser. Então, a propaganda era assim, nascia o N e aí o sol ia nascendo. E aí eu adorei aquilo, sabe? Eu sempre adorava aquela propaganda e aquilo ficou na minha cabeça. Quando foi para colocar o nome, aí a minha sócia achou um monte de nome lá bonito e eu falei esse nome. E na época ela não gostou, ela achou feio. Ela falou, não, nada a ver. Daí eu falei, tá bom, eu escolhi mais outro lá, coloquei uns outros mais bonitinhos assim. Daí foi para a junta comercial. Nenhum passou na junta comercial. Nenhum. Daí eu falei, vamos colocar isso aqui, ó. Qual passou? Quando é pra ser, Karina rezando. E eu rezando. vai passar a crescer. Aí eu falei, vamos colocar isso aqui. Ninguém vai colocar esse a crescer, né? Daí ela falou, tá bom, vamos colocar. Que a gente tinha passado bastante mesmo. Aí passou, na primeira passou. Aí ficou a crescer. E aí foi fazer mas nem marketing a gente tinha, né? Na época não tinha nada dessas coisas. Daí eu fui fazer a logo. A logo eu que desenhei. Então, o que eu fiz? O consórcio Nasser era aquele sol. Eu tinha que ter o sol na minha marca também. Então, já que era Crescer, aí eu fiz 3 predinhos e um sol vermelhão em cima, assim. Aí ficou a marca. Depois a gente aprimorou, né? Deu uma modernizada nela. Mas até o nome foi assim. Era uma coisa de criança que eu via e me chamava muita atenção. Quando foi para decidir, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquele N grandão crescendo. E vai ser o C crescendo. Nascer, crescer, vai ser bom. Legal. E, Karina, vocês ali na Crescer começaram, obviamente, pequenos, né? Teve até uma situação muito interessante que você comentou, que é uma realidade que, infelizmente, muitas mulheres já sofreram, né? Às vezes uma questão de discriminação por conta de ser mulher. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco essa tua experiência que você teve, porque, queira ou não, as coisas ruins, né, em especial, elas fazem parte da nossa vida para a gente poder se moldar e
e crescer, como, né, como já o próprio nome da imobiliária fala, buscar evoluir. Então, assim, você passou por várias situações, além das situações, né, conjugal, de estarem trabalhando, vindo para cá, longe da família. Então, assim, eu percebo que você foi se moldando ao longo desse processo. Sim. E eu queria que você compartilhasse um pouco da experiência que você teve, começando como imobiliária, uma menina jovem e enfrentando tudo. O começo, que eu te falei, foi uma coisa assim que eu fui trabalhar com a minha maior boa vontade. Eu me achava uma pessoa já muito madura. Mas eu tinha uma fisionomia muito, muito menina, assim, sabe? E aí isso também eu acho que me judiava nesse sentido. Uhum. E aí teve uma vez, assim, não foi só uma, foi várias vezes, assim, que eu estava sentada esperando o cliente chegar. E o cliente chegava na porta, homem sempre, né? Chegava assim e falava assim, eu queria falar com o corretor. Eu falava, pois não, pode sentar, né? Eu sou a corretora. Eles olhavam assim e falavam assim, você? Daí eu falei assim, sim, né? Ah, tá, depois eu passo, muito obrigada, tal, e saiu. Então eu sentia assim que tinha uma resistência, além de eu ser novinha, de ser uma mulher. Então eu sempre achava assim que eu não tinha, de repente, condições de atendê-los ou ter uma experiência, né? Que antigamente eram corretores mais maduros, com, né, mais experiências. E a gente sentia muito isso. Fora, assim, também outras coisas que a gente teve também no escritório, assim, muito de, assim, eles acharem que por ser mulher, eles podiam falar de uma forma diferente, né? Uhum. Então, assim, teve muita coisa. Isso entre colegas também. Com colega, a discriminação, assim, vinha dentro do nosso ramo mesmo, sabe? O ramo, assim, que já tinha corretores mais antigos. Uhum. E eles me olhavam, assim, como se eu fosse uma pessoa totalmente incapaz, sabe? Que era mais fácil fazer negócio com um homem do que comigo ali, né? E eu tinha cliente. Eu sempre tinha os clientes e eu mostrava que tinha mesmo assim. Então, foi nessa parte, foi bastante... Mas só que nunca me prendi nisso também, sabe? Foi uma coisa assim, eu sentia, mas... Nunca se vitimizou. Não, pelo contrário. Isso aí existe também, a gente passa um pouco, não é preconceito, mas eu vejo, acontece também na clínica. Hoje eu não estou mais atendendo como dentista, mas tem vários dentistas profissionais trabalhando lá comigo. E tem dentistas mais novos lá, todos são bem mais novos que eu, inclusive o Gustavo, que é meu filho. E já teve vários casos do paciente chegar lá e vai fazer uma avaliação, às vezes vai fazer um tratamento normal, fazer uma cirurgia e olhar e falar com a menina, não, mas é um menino. É um menino, é uma dentista muito nova. E tem um pouco de restrição, a pessoa parece que tem medo, porque essa pessoa acho que não tem experiência, ela não vai conseguir fazer o tratamento. Então aí tem os dois lados, tem esse lado aí no caso do atendimento assim, de uma pessoa nova, que depende, a pessoa tem um pouquinho dessa restrição, e no caso de atendimento com mulher também, porque o ramo no caso da Karina é um ramo que... Muito masculino masculino, era muito masculino, de muito corretor, dono de imobiliária fazer atendimento. E de pessoas lá, uma coisa que a gente comentava também, até a gente falava, tinha que ter às vezes os corretores um pouco mais velhos. Tinha pessoas que chegavam na imobiliária, como tem lá na clínica também, eu quero alguém mais de idade para me atender. Assim, supondo que essa pessoa tem bem mais experiência. Então é uma coisa que eu acho que acontece... Que hoje também, a gente vê assim, no nosso ramo de imobiliário ali, como mudou um pouco isso também, mudou bastante, porque hoje tem uma mulherada aí trabalhando e dando show, né? E eu vejo hoje, assim, você vê, né, a administração de condomínios, ela é composta por 80% é só mulheres que trabalham. E dão show no trabalho, uma eficiência, assim, sabe? Agora eu estou com 2 meninos lá. Eu coloquei 2 meninos para mesclar um pouquinho. Mas antes era 100%. E a imobiliária hoje eu tenho 33 funcionários, a maioria é mulher. E assim, os meninos novos, os corretores novos, tanto menina quanto menino, é impressionante como hoje o jovem, né, está 1000 anos na frente. Então, assim, hoje até os clientes eles já começaram a se adaptar com isso também. Então, hoje eu tenho corretores super jovens e vendem bem e passam segurança. É impressionante de ver como é bacana também você ver os meninos novos ali trabalhando, conquistando o espaço deles e eles tendo respeito também, sabe? Então, coisas que eu não vivi isso. Pela idade, eu tinha bastante discriminação. E hoje não. Hoje eu vejo assim, que eles mostram tanta eficiência para o cliente que o cliente se convence que ele tem capacidade, né? Porque ele tem mesmo. E eles conseguem demonstrar segurança. Completamente. Né? Responsabilidade. E também estão no meio digital, né? Digital. E hoje em dia... Digital, totalmente. No ramo da imobiliária e tudo mais...
Você fazer um videozinho, eu vejo o Felipe, né? O Felipe, tem outros lá hoje. Então, assim, faz os videozinhos, sobe o drone, fala. Então tem essa facilidade maior, porque já nasceu. E eles são antenados, né? Então, isso lá na imobiliária eu já nem tenho. É eles que fazem tudo. É o Guilherme, o Felipe, tem uma galera muito boa ali, o Mário, tem o Marcos novo também, o Jean, o Gênito. Então, hoje, assim, tem uma turma bem bacana. Vocês são em quantos no total lá, Karina? 33. Nas 3 lojas. Não. 23 que não são corretores, o resto é tudo corretor. Legal. E uma coisa que eu acho legal da Crescer, inclusive aqui, faz sentido todos os comentários aqui. Orgulho de fazer parte da família Crescer. É uma família, eu brinco com eles. Todo mundo antenado aqui. E é legal que todo mundo realmente tem essa cultura, né? Tem. Você sabe que essa cultura de família, eu implantei na imobiliária desde quando eu comecei, desde quando eu tive o primeiro funcionário que dependia ali, sabe? Porque eu falo assim, não tem nada pior de você trabalhar num ambiente que você não gosta, que você não se sinta bem. Então, assim, a harmonia para mim dentro do trabalho é uma coisa fundamental. É fundamental, assim, o respeito e a harmonia. Que nem eu falo sempre para eles, vocês não precisam ser os melhores amigos aqui, né? Mas vocês têm que ter respeito. E a gente tem nossa, eu tive muita sorte mesmo, assim, porque eu tenho uma equipe fantástica. Pra você ver. É uma união, eles são... Porque a gente passa o dia inteiro junto, né? Eu falo assim, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família. Justamente. E a minha equipe é uma equipe, assim, tanto da administração quanto de venda, eu tenho pessoas que não são só meus colaboradores, são meus amigos mesmo, assim. Pra você ver como eles me abraçam, carregam comigo, sabe? Vestem a camisa, eles querem que a coisa dê certo, eles fazem acontecer. E isso me dá um estímulo tão grande, porque, ó, você vê, eu toco sozinha ali. E só que eu falo assim, eu não sou sozinha. A Crescer é todos eles. E assim, eu tenho funcionários muito antigos ali. E eles compram as coisas, eles se doem pela empresa, eles querem fazer crescer. É tão lindo de ver. Eu me emociono toda vez que a gente vê, assim, conversa junto, falo assim, poxa, que delícia, que sorte eu tenho de ter uma família Crescer. Eu sempre falo, a gente tem até um grupo que é a Família Crescer, porque assim, é uma doação de cada um, sabe? Tem coisas que eles nem precisam fazer e fazem pela empresa. Eu acho isso fantástico, assim, que não é toda empresa que consegue isso. E eu acho até que é uma característica do casal, né? Porque a gente vai lá na Odonto e tem o mesmo clima, né? Eu tive lá essa semana por 3 oportunidades e tá todo mundo conversando, todo mundo dando risada, todo mundo se falando. Então acho que faz parte do DNA de vocês dois. A cultura deles já, a cultura familiar. E eu queria aproveitar esse gancho já até da Odonto e perguntar, na verdade, para o Dr. Denis. Você trabalhou como dentista por um longo tempo, um longo período, né? E aí você decidiu comprar uma franquia, começou a franquear, comprar uma franquia e posteriormente a abrir franquias em outras cidades. Como é que foi? Como é que chegou nessa conclusão de que eu preciso fazer isso? Como é que foi isso, essa história? Então, a franquia, eu vinha tocando consultório, eu tinha um consultório com 2 cadeiras ali que eu trazia alguns especialistas, como eu comentei com vocês. E daí foi em dezembro de 2010, em que uma dentista que já trabalhava comigo, que vinha fazer cirurgia aqui, inclusive ela trabalha até hoje, ela vem de São José dos Pinhais, atender a doutora Alessandra, ela tinha montado uma franquia dessa Odonto Excelência. Ela foi a primeira franqueadora dessa Odonto Excelência fora da sede deles, que é de Ponta Grossa. E ela havia comentado comigo a respeito de uma franquia. Eu até então, eu tinha pensado, porque você tem uma limitação, como a gente está conversando, você como profissional liberal, eu como dentista, se você pensar como empreendedor, você tem uma limitação muito grande, porque eu dependo exclusivamente de mim, trabalhando, tenho 2 braços, trabalhando, tenho uma limitação de número de pacientes para atender e de tempo também. Então, você pensando numa maneira até de proporcionar para as pessoas, eu trazia alguns especialistas para cá para atender, mas que não tinham espaço, também espaço físico. Eu precisava de uma estrutura um pouco maior para poder ter uma clínica multidisciplinar como é hoje, com mais dentistas atendendo. Só que eu, como dentista, eu fiz a faculdade, eu sabia trabalhar como dentista. Noção assim de administração, de gestão, zero, nada. Então, lidar com pessoas, ainda eu peguei daquela época que era tudo no papelzinho. Eram as fichas que eu tinha, todas as fichas de anamnese, pacientes, era tudo no papel. Não tinha computador, não tinha um sistema para isso. O que a franquia proporciona? Ela proporciona um modelo de gestão, de você conseguir ter um negócio na mão, você tem ferramentas e você consegue quantificar em números tudo aquilo que está acontecendo.
Então hoje eu tenho umas ferramentas, eu tenho no celular mesmo, quando eu viajo, eu estou aqui, eu estou olhando, eu estou sabendo tudo passo a passo o que está acontecendo dentro da clínica. Desde procedimentos, os profissionais que estão atendendo, os colaboradores, o que estão fazendo. Então essa possibilidade da franquia surgiu com a possibilidade de ampliar o leque, de uma, vamos dizer, olhar como empreendedor, de você poder ter um crescimento. Então a ideia inicial foi montar, e eu montei aqui, porque a franquia ela tem as reservas para você poder fazer de área também. Então eu montei inicialmente aqui em Matinhos, fiz uma reserva aqui em Pontal, aqui do lado, em que a gente abriu uma clínica ali, que teve uma experiência que não foi muito boa, que eu vim a vender essa clínica depois. Essas experiências que também somam para a gente também, sim. somam depois como crescimento. A gente vai aprendendo que as coisas que a gente fala é erro e acerto, né? E com as coisas que dão errado a gente acaba aprendendo mais, acaba crescendo mais. Então, inicialmente montei aqui em Matinhos essa aqui, tocamos uma clínica e ali foi se estruturando, né? Daí, na sequência, depois eu acabei montando uma clínica aqui na cidade de Guaratuba, cidade aqui do lado, junto com eu tenho de sócio uma dentista que trabalhou comigo, que a gente tem a clínica aqui de Guaratuba, que serviu já de piloto, as coisas que a gente vai usando também vai aperfeiçoando. Na sequência, depois a gente abriu aqui em Garuva, em Santa Catarina, também que tem sócios dentistas que trabalharam comigo. E em cima disso é um aprendizado, né? Essas são experiências que a gente vai tendo, aprendendo, mesmo o molde da própria franquia, eles vão lançando coisas, ferramentas diferentes, com coisas que vão dando certo, que vão dando errado, que uma coisa que funciona hoje, amanhã ela pode não estar funcionando mais. Então eu digo na parte de estratégia, de marketing, tudo, porque o atendimento em si, o que a gente prioriza, que eu sempre priorizei eu como profissional, é a qualidade do atendimento. Então a satisfação que eu tenho ali na clínica, a principal satisfação, é a realização de que você como profissional, você atender uma pessoa que às vezes pode ser uma pessoa mutilada, que não está mutilada no sentido de ela não está conseguindo se alimentar direito, não está conseguindo comer, mastigar, que é o básico. As pessoas às vezes pensam só na estética, mas tem os dois lados, o lado da estética e o lado da função. Então você poder realizar um tratamento para uma pessoa, ver um paciente, um cliente satisfeito, é a maior realização que eu tenho lá. Então o fato de eu ter a franquia, eu como dentista eu consigo avaliar e poder proporcionar o que eu sei que é o de melhor que tem para o paciente. Isso que é o que a gente faz. Então ali foi esse processo que foi fazendo, a gente abriu essas unidades e agora vai fazer 2 anos que a gente abriu na cidade de Curitiba, porque tem o nosso filho Gustavo, o mais velho já é formado, ele terminou agora a especialização dele em implanto, é implantodontista, vai seguir provavelmente um mestrado, e o Fernando, que é o mais novo, ele está mais 1 ano para ele se formar em odonto também. Então a ideia de montar em Curitiba, que a gente montou junto lá mais uma unidade, vai fazer 2 anos, eu estou indo para lá semanalmente para administrar, e vai ter também eles, que o Gustavo já atende aqui em Matinhos e atende em Curitiba também. Ele atende nas duas unidades. E o Fernando se formando também vai fazer isso. Então é uma transição para que vai acabar sendo uma franquia, mas tendo a família ali tocando, administrando. E eu acho legal a questão da franquia em si, ali no modelo de vocês, principalmente, porque quando a gente vai estudar alguma franquia, às vezes para comprar, para ter como negócio, realmente eles te dão um plano pronto de gerenciamento, de ação para você executar, mas quando você tem um profissional que já trabalhou tantos anos na área, como o senhor, e entende e está ali dentro, porque está ali quase todos os dias aqui em Matinhos, pelo menos na clínica, o olhar também é diferente, né? Porque você não fica só na mão do modelo da franquia. Sim. Porque às vezes a franquia joga uma situação lá, você com a tua experiência consegue falar, não, aqui no nosso mercado a gente precisa agir de uma maneira diferente, ou precisamos estar mais próximo do cliente, dar uma condição diferente para ele. Com certeza, Felipe, aquilo que a gente tinha até comentado, muita gente às vezes tem a ilusão do que se vai montar uma franquia, seja do que for, né? Às vezes franquia tem franquia de produto. O nosso caso lá, no caso de odontologia, de área de saúde, é uma prestação de serviço, né? Não é um produto, basicamente, que a gente está fazendo. Então as pessoas às vezes têm a ilusão que se vai montar uma franquia, que a gente comentou, vai para casa, vai lá, vai ser só ganhar dinheiro, tudo tranquilo certo. e fácil. E tanto de qualquer área, tem coisas que dão certo e coisas que não dão. Então isso faz parte do conhecimento, de você saber gerir isso aí, e persistência, né? Persistência em cima de algo, você tem que ver o que está dando certo, o que não está dando certo, lidar com pessoas, que a dificuldade maior que tem em qualquer ramo,
A Karina teve com a imobiliária muitas vezes problema com o pessoal, a gente também tem, e esse vai fazendo para chegar nesse ponto que está hoje, está Crescer Imóveis, que está o Odonto Excelência aqui, das outras unidades também. É um trabalho muito longo, desenvolvido com o pessoal, de fazer essa história que ela falou, que a gente tem lá tipo uma família. As pessoas que estão lá na clínica como na imobiliária são pessoas que vestem a camisa. Tenho admiração, maior admiração por vários colaboradores meus lá. Tem colaborador com 17 anos, colaborador com 12 anos, colaborador com 10 anos que está trabalhando com a gente. São pessoas que estão lá, que são de confiança da gente, que são a porta de entrada, a recepção ali, e que estão lá vestindo a camisa. Isso dá muito orgulho para a gente. O bom também é que, conversando aquele dia, você comentou conosco que assim, uma coisa é você investir numa franquia que você não tem conhecimento, né? Vou arriscar, vou simplesmente comprar uma franquia e vou para casa e está tudo certo. No teu caso, você investiu em algo que você tem conhecimento e acredito que nisso você conseguiu também trazer a tua experiência no conhecimento de produtos, de aplicação, sabe? Então isso traz uma qualidade diferente para o teu negócio, acho que traz uma visibilidade, né? Então, no fim das contas, você poder ter ofertar essa a experiência para os teus clientes, isso não tem preço, né? Porque as pessoas vão te escolher por conta disso, pela tua qualidade, pelo teu atendimento, pela excelência, né? Com certeza, João, não tem nem dúvida disso. Você conhecer do que você está fazendo, além do conhecimento, você querer oferecer produto de qualidade, né? Aí acontece de pessoas, no caso da odontologia especificamente, de franqueados que não são dentistas, que não conhecem nada da área de odontologia, e o que às vezes pensa? Como um empresário lá que ele vai querer economizar, comprar um material mais barato, ele não tem conhecimento técnico para avaliar. Então às vezes ele vai atrás de um laboratório de prótese mais barato, compra materiais inadequados, pagam às vezes mal profissionais, às vezes deixam de pagar. Isso a gente sabe de muitas franquias, que a gente fala franquias ou de clínica de maneira geral, que acabam fazendo esse tipo de coisa. Então você conhecer, além de ter o conhecimento, você querer proporcionar o que tem de melhor. Você fazer tipo uma melhoria, ver o que está fazendo, o que funciona, o que não funciona. E isso é a experiência que dá para juntar, como eu estava falando agora, dos jovens lá da imobiliária, tem as pessoas novas e a experiência. Como tem corretores novos lá, a Karina tem experiência muito grande. Eu tenho profissionais dentistas que são formados há 1 ano, há 6 meses, tenho dentistas formados há 20 anos. Então a experiência, a juventude, o conhecimento da faculdade, você formado também um tempo, você sabe como que se sai de uma faculdade. Então o estudo é contínuo, é continuado. Então você sai, você não está pronto. Você está jogado no mundo ali vai ter uma sequência, vão ser muitos anos para frente. A odontologia é um negócio que todos que estão ali estão fazendo, estão estudando, estão fazendo curso, fazendo especialização. Então o estudo é continuado, não é uma coisa estanque que você fez e parou. Então essa sequência é importantíssima, é fundamental. E para isso tem que ter conhecimento para poder estar avaliando essa situação. E uma coisa legal também da história de vocês é a questão dos filhos, né? Sim. Do Fernando, do Gustavo, inclusive meu parceiro de beat Verdade. mas assim, até o Curva no podcast dele, ele trouxe isso. Ele falou, às vezes o filho, né, tem digamos uma mina de ouro, mas quer seguir por outro caminho. O Denis é dentista, o filho quer, sei lá, ser vendedor de outra coisa, ter outro negócio. Sim. E não entende aquele potencial, porque às vezes tem medo de um não do pai ou de uma discussão sadia do comércio ali, da situação. E vocês conseguiram, não teve ninguém para imobiliária, mas teve 2 dentistas, né? Eu nada. E que além de estarem junto hoje, o Gustavo já está com a clínica lá em Curitiba, e o senhor fez faculdade há 30 anos atrás, o Gustavo fez há 5, agora o Fernando está na faculdade. Então a tecnologia vem, toda hora vem renovando, vem atualizando dentro de casa de vocês sobre isso. Sim. Ali foi um fato curioso, porque eles não foram, nem eu, nem a Karina, eu nunca quis direcionar, a gente nunca quis direcionar eles para fazer odontologia, fazer medicina, engenharia, administração, seja o que for. A gente sempre deixou eles com a liberdade de poder escolher uma profissão, que é uma coisa muito difícil. Hoje você vai estar escolhendo uma profissão com 16, 17 anos de idade, entrando numa faculdade. Então saber o que você quer é muito difícil. É muito difícil até para uma pessoa que já tem uma maturidade maior. E aquilo que a gente já havia comentado, as pessoas começarem a fazer, eu quero fazer o que eu gosto. Fazer o que eu gosto é uma coisa muito simples, né? É isso que a gente falou. O principal, às vezes, se gostar do que se faz. Fazer o que você gosta acaba sendo um lazer, um hobby, alguma coisa. Mas é uma ilusão fazer só o que eu gosto.
Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que você vai aprendendo, a maturidade que vai dando isso. Então, eles acabaram seguindo esse ramo. Não foi assim a minha profissão, não foi assim uma coisa que a gente pressionou eles para fazer, nada. nunca. E eles estão, e a gente tem muito orgulho, eu e a Karina tem muito orgulho do Gustavo, já como baita profissional que ele é, tá fazendo umas cirurgias lá, tá dando palestra, já foi dar palestra em São Paulo, já foi dar palestra aqui em Curitiba, em congressos. O Fernando, que a gente vê que também tem um futuro muito grande na área, que ele estuda muito também, então é um motivo pra gente de, acho que é a maior, de satisfação. A maior conquista, né, da gente. Ter filho seguindo um caminho correto, Legal. Isso aí eu acho que é a maior alegria que a gente pode ter. Independente da profissão, assim, a gente é pai e mãe, né, suspeito em falar, mas a gente tem um orgulho muito grande dos meninos pelo fato, assim, deles serem... Eles são parceiros da gente, sabe? A gente é muito, muito unido, assim. Eu acho que até pelo fato de ser só nós aqui, desde o início, então a gente acabou se fechando nesse ninho em casa, assim, e a gente é muito um por todos, assim. E eu tenho um orgulho, assim, eu falo, eles são meu motivo de acordar toda manhã e querer trabalhar com alegria, sabe? Porque é tão prazeroso você trabalhar e você que nem assim, eu posso comentar com vocês aquele dia, né, que eu pensava assim quando eu ia trabalhar. Eu trabalhava de domingo a domingo, né? Que meu ramo tinha que trabalhar no domingo, era quando o cliente vinha. E eles pequenininhos em volta ali, sabe? O Fernando nasceu dia 3 de janeiro, com 7 dias, eu já fui trabalhar com ele. Então, assim, eles sempre se criaram, tanto dentro da imobiliária quanto dentro do consultório. E a opção deles fazer odontologia realmente nunca foi comentada em casa. Eu achava até que eles nem iam. Pelo fato de ver, às vezes, coisas assim, deles meio estressado durante o dia e tudo, eles acompanhavam aquilo, né? E os dois foram para esse ramo. Então, eu falo assim, eles são umas bênçãos na nossa vida. Assim, eu acho que a maior conquista nossa junto foi eles, né? Os meninos são... Sem dúvida. Eu vou inclusive, falando sobre conquistas, eu quero fazer uma pergunta aqui que o Daxon Malinovski fez aqui. Como vocês se sentem agora, depois de ver tudo que vocês sonharam, planejaram e lutaram para conquistar, estando nesse patamar de empresas, referências em Matinhos? Qual é o sentimento? Assim, que eu falo, é um orgulho que não tem explicação, assim, porque quando eu, falando do meu ramo, assim, né, olhando tudo que eu passei lá atrás, eu tinha tudo para de repente ter desistido, né, porque, que a gente conversou, não era fácil para mim, eu estava ali trabalhando, ligava um menino, mãe, preciso de cartolina, tem que me levar no inglês, mãe, preciso para catequese, mãe, não sei o quê, e eu consegui dar jeito de conciliar tanto a imobiliária com a casa, com o marido, com o filho, com os filhos, né? Então teve épocas assim que me deu vontade de desanimar, sabe? Ainda mais assim que financeiramente era uma porcaria, não rendia, não ia. Mas assim, é a persistência, né? Você ficar assim. E aí hoje eu olho para trás, o que mais assim me chama a atenção e que mais me deixa feliz é de ver a construção de pessoas dentro da imobiliária. Pessoas que passaram por mim, que eu tenho uma gratidão assim enorme por todos que passaram por mim. Mesmo os que sacanearam comigo, eu tenho gratidão, porque com eles eu aprendi muito. Muito, 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 muito. Tanto com os bons quanto com quem não foi tão bom assim. E com as pessoas que estão hoje. E eu vejo assim, ó, eu tenho funcionários ali dentro que começaram, a maioria começou sem saber nada como corretor. E hoje são grandes corretores. Né? Eu tenho uma hierarquia dentro da imobiliária. Então eu transformei eles em gerente hoje, né? Eles são gerentes. Tem meninas que trabalham comigo assim também que eu falei, não, vai ser corretora que você vai dar jeito, você acreditar na pessoa, sabe? Eu acho que quando o empreendedor ele acredita no teu colaborador, você está dando uma ferramenta enorme para ele se desenvolver e ele crescer. E a gente não pode pensar que você vai formar ele e ele vai sair, vai te sacanear. Você tem que pensar que ele vai estar ali contribuindo com você. Então, se a empresa hoje é o que eu não fiz sozinha. Sabe, se hoje eu consigo ter 3 imobiliárias, 3 sedes de referência, como você falou, pode ter certeza, eu não construí sozinha. Eu tive muita gente boa do meu lado. Muita gente boa que ajudou a construir e ajuda até hoje. Então, toda essa história eu dedico a eles, né? Porque eles também fazem parte disso. E sem eles a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, acho que a minha maior alegria mesmo é orgulho. É orgulho, assim, de ver o que eu construí junto com essas pessoas, né? O que vocês estão vendo aqui na minha frente que eu quero ver também? Não, tem um corretor teu aqui que ele colocou um comentário aqui. Tem eu, o corretor mais bonito. E agora não posso falar, senão vai dar briga, né? Pegar o óculos para ler o que ele está postando. O Janitor é uma graça também, todos eles estão pedindo
uma filial em Sinop. Sinop é meu irmão. Aqui tem uma pergunta que é até bem interessante, até pra gente falar um pouquinho, né, do mercado imobiliário. A Rô perguntou aqui: como você define os últimos 10 anos do mercado imobiliário em Matinhos? Os últimos, transformador completo. Eu nunca peguei um momento desse. Você vê, quando começou a pandemia, eu tive uma vontade de montar a imobiliária nos balneários. E daí, quando eu estava decidida a montar, veio a pandemia. Eu recuei, porque a gente nunca passou por isso, né? Então, a pandemia foi assim, nossa, vou quebrar, vou fechar tudo, vou ter que fechar a outra também, teve um dia que eu nunca me esqueci desse dia, o dia que passou o carrinho da prefeitura, mandando todo mundo se recolher, ir para casa. Nossa, parecia cena de filme, assim, sabe? Eu falei, acabou, a história acaba aqui, né? Então, aquele momento foi um momento de muito medo que eu tive, assim, e não acreditava que ia ter um final feliz. E aí eu abortei a ideia de montar a sede ali no Flórida. Ou no qualquer balneário, né, que eu ia procurar ainda. E aí esperando, naquela expectativa. E pelo contrário, né, que todo mundo, a gente não sabia o que ia acontecer, o mercado imobiliário estourou. Estourou de uma forma assim que eu nunca passei por um momento assim, que foi maravilhoso para todo mundo, né? A área de construção, material de construção, a parte do mercado imobiliário deu uma alavancada, a valorização que deu dos imóveis, assim, e eu vejo uma perspectiva ainda fantástica aqui. Tem muito para acontecer, né? Você veja que agora tantas obras que foram feitas, tanto investimento que foi feito. Olha como a nossa cidade já está sendo vista de uma outra forma, que era uma forma que a gente nunca conseguia passar um olhar legal para fora, assim, que as pessoas não queriam investir. E hoje, nossa, as pessoas falam, querem investir. E assim, eu tenho certeza que depois de toda essa infraestrutura que está vindo, vai vir muita coisa boa para cá. Porque a gente precisa disso para começar a vir novos comércios, a parte de diversão, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para a praia aqui. Então, eu vejo assim, esses últimos 10 anos foi uma coisa completamente diferente do habitual que era, né? Foi fantástico, Sim. assim. E eu vejo assim que a história de vocês, né, ela é uma história que ela pode ser muito inspiradora para outros casais que também desejam alcançar seus objetivos empresariais. Como vocês acreditam que o apoio mútuo pode influenciar positivamente o sucesso? Eu acho que é fundamental. fundamental. Se você não tiver apoio de um... Olha no meu caso, que eu trabalhava no final de semana. O Denis foi super parceiro. Ele via comigo no final de semana, ele e os meninos a gente passava o domingo trabalhando. Eu trabalhando, eles ali brincando no jardim da imobiliária, ficavam ali. Então, era essa parceria. Né? Às vezes eu ia fazer reunião de condomínio, eu chegava em casa, tinha condomínio que fazia só à noite reunião. E eu chegava em casa quebrada, assim, 9, 10 horas da noite, sabe? E as crianças bombando a 220, sabe o que é, né? Então, assim, tem que ter uma parceria. Se você não tiver uma parceria, não tem como você desenvolver nada, né? Já vendeu algum imóvel lá, doutor? Quase, Não, né? quase. Quase. Mas ele me indica, ele indica. Ele indica. Não é bem minha área, não. Mas se der, vou lá. Mas é isso, né? Essa parceria. Não, mas a parceria é fundamental. A parceria é fundamental para as coisas ter alguém do lado. Que na realidade o relacionamento, a gente vive momentos, todo mundo tem momentos bons, momentos mais difíceis que vão passando, mas ter alguém que você tem uma confiança do lado, tem essa credibilidade, você poder dividir as coisas, essa cumplicidade de você estar dividindo, de estar somando junto. Então, é uma das coisas que eu acho que num relacionamento, tipo respeito que é uma coisa fundamental, e você dividir sonhos também. Dividir sonhos, que a gente tem sonhos tanto dos principais e ver dos filhos, de uma educação para eles, e dos negócios também. Então funciona, eu acho que é um pilar de sustentação mútuo que a gente tem lá. Isso contribuiu, acho que foi fundamental. Acho que foi um dos pilares para conseguir manter tanto a clínica como a imobiliária, acho que foi fundamental. E isso até os meninos, é legal assim, que isso traz para eles também, né? Eles vibram assim, que nem quando tem alguma negociação na imobiliária e eu comento em casa, alguma coisa assim, eles estão vibrando. Lá em Curitiba, ele me liga, o Fernando liga, mãe, aí, deu certo? O Gustavo, mãe, aí, deu certo? Então, assim, você vê uma vibração da família, né? Isso é muito bom, tanto pro meu lado, quanto no lado da clínica também. Então, que nem a Clínica Nova de Curitiba, né? Aquela vibração para qualquer movimento de sucesso que dê ali, todo mundo curte junto. Então, eu acho que é isso aí, é uma base que começou lá atrás, né? É uma construção, né? É uma construção. Vocês foram construindo esse exemplo e, obviamente, eles Sim. vão replicar isso para frente com toda certeza. E né? eles estão começando a aprender um pouco agora dessa parte também de gestão, em cima dessa clínica também de Curitiba. Então, eu estou em cima dessa parte da administração, mas eles estão acompanhando também.
Tanto o Gustavo como o Fernando, eles estão acompanhando. Então, eles já estão começando a adquirir essa experiência também administrativa. Embora o foco deles hoje seja ainda técnico, profissional, se formar como dentista, mas eles já estão aprendendo também essa noção de gestão, como lidar, como administrar uma empresa, eles vão tendo também. Então é um caminho, o caminho é longo, né? O caminho é longo. É um desafio muito grande, até porque estávamos conversando ali fora, né, Felipe? A faculdade ela te prepara de forma técnica, né? Ou no caso da odontologia. Então, assim, você não sai com um preparo de administração para você tocar um negócio, tocar a tua clínica, você sai preparado para executar o teu serviço, né? Então, assim, é um desafio que você precisa correr atrás depois. Muito. Porque quando você, no teu caso, você montou a tua clínica, né? E posteriormente já, né, conseguiu fazer com que abrisse uma franquia e assim foi expandindo. Como é que foi essa questão de adquirir essa habilidade para poder tocar outras expansões, né? Então, isso aí é uma coisa, é um aprendizado, tipo uma lição continuada, é um aprendizado contínuo. Então, a gente está aprendendo dia a dia. Eu acho que a gente nunca está... A partir do momento que chegar e achar que eu já estou sabendo de tudo, esqueça, a gente tem muito para aprender. A gente aprende tanto com pessoas mais novas quanto com pessoas que já têm mais experiência. Eu sempre fui de escutar bastante, principalmente pessoas tanto mais velhas quanto outras pessoas, para seguir experiência. Uma coisa que eu achei interessante, foi até no podcast do Curva que você fez a pergunta, que vocês estavam lá no Pinguim, lá, e ele sai, ele vai nos lugares e fica observando as coisas. Eu sempre tive esse hábito também de observar o que estão fazendo. Estão fazendo de correto lá, estão usando uma técnica, alguma coisa, de saber o que se pode incorporar e pode melhorar. Então, ali a gestão da franquia, ela te dá um suporte. Mas esse suporte também vai depender muito de você. Aquilo que a gente estava comentando, não adianta montar uma franquia para achar que eles vão fazer tudo. A maior parte depende de mim, que estou lá dentro fazendo esse trabalho. Do pessoal, se conseguir unir colaboradores e pessoas que estejam te auxiliando e te proporcionando esse tipo de coisa. Então, é uma coisa contínua. Achar que a gente está já sabendo, já tudo, longe, muito longe disso. Então, vai muito longe esse trabalho. Perfeito. Vamos ver se tem mais umas perguntinhas aqui. Pensando no impacto que tiveram em suas respectivas empresas, né? Como vocês gostariam de ser lembrados por seus colegas, funcionários, clientes? O legado que vocês gostariam de deixar? Tem alguma coisa em mente? Eu acho que o legado é o que, claro, que é o que a gente faz aqui, né? E assim, eu procuro fazer tudo que eu faço, falando por mim e por nós também, tudo que a gente faz, tanto eu quanto o Denis, é uma coisa que a gente tem dentro da gente, sim. A gente sempre quer fazer alguma coisa para fazer bem a pessoa. E assim, aquilo que eu falei dentro dos meus colaboradores dentro da administração e da parte de venda ali. Quando você tem pessoas próximas a você, que você trabalha todos os dias, né? Se você mostrar quem você as pessoas elas te olham de uma maneira diferente, porque não adianta você ter uma condição de investir e você ser uma pessoa pobre de espírito, né? Que você não consegue passar nada. Eu não posso só passar, eu podia ter um monte de conhecimento, passar conhecimento, mas eu não tenho aquela coisa da índole da pessoa, eu falo sempre para todo mundo, eu falo na imobiliária, você ter coisas é muito bom, mas você ter nome é melhor ainda. Você ter o crédito, né, que nós estávamos falando, você ter nome. E isso é uma coisa que tanto o Denis quanto eu, a gente veio de uma cidade do interior que nossos pais eram conhecidos, nossas famílias eram conhecidas. O meu avô, todo mundo conhecia, o pai dele, a mãe dele, todo mundo conhecia. E a gente era fruto daquilo. E a gente construiu uma história que hoje a gente é conhecido. Então, eu acho tão lindo o que a gente fez, que a gente não era ninguém. Hoje aqui, a gente é alguém. Né? A gente tem uma marca, a gente plantou uma semente aqui há 31 anos atrás. A gente plantou uma semente. Então, a história de vida, ela se faz nisso, no que você faz todos os dias. Você querer o bem da pessoa, né? Tratar o bem, fazer o bem. Nunca esperar que a pessoa, que você está fazendo bem para uma pessoa, que ela tem que te dar o bem. Às vezes você não recebe. Tem uma frase que eu gosto muito, fazendo um gancho no que você disse agora, que ela fala bem assim: se você cresce na sua vida, né? Você tem sucesso, cresce na sua vida e você não impacta em nada na vida das pessoas que elas estão ao teu redor, teve sentido, né? Você é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. É bem isso. Verdade. Então, assim, na minha opinião, você precisa impactar a vida das pessoas que estão ao redor. Se você está crescendo, abra as portas para que essas pessoas também possam crescer contigo. Exato. Elas possam escalar com você, para que no final da vida, eu acredito que seria um dos melhores legados, né? Você poder deixar esse mundo sabendo que você conseguiu trazer outras pessoas consigo
proporcionou uma vida melhor, um crescimento, abriu um mindset. Eu tenho esse pensamento assim. Com Então, certeza. acho que você também, né, nessa forma. Perfeito. E Estamos quase Estamos chegando quase ao lá. fim. Essa parte é triste, né? Nem doeu tanto. E ele passou rápido. Passou, Foi tranquilo. Eu acho que é o 5º copo d'água que eu estou tomando aqui. Mas antes da nossa pergunta final, assim, a Karina, principalmente do ramo imobiliário, a gente falar um pouquinho dos próximos passos da nossa cidade, né? Assim, em termos do que esperar. Eu, particularmente, acredito muito que Matinhos, nos próximos 10 anos, é onde todo mundo está olhando. Sim. O Paraná inteiro está falando de Matinhos pelas obras do governo do estado, orla, duplicação, um monte de obras legais, muito investimento aqui. O que vocês imaginam um pouco para os próximos 10 anos, os planos de vocês para... Um pouco disso que você está falando, é uma coisa que a gente já comentava com a Karina, com a imobiliária, e a gente com a clínica aqui. Eu sempre achei, a gente sempre achou que o potencial aqui de Matinhos é um potencial muito grande, que não era aproveitado. Faz 32 anos que a gente está aqui, então era um potencial de um local que a gente está do lado de uma grande cidade de Curitiba, com uma praia linda, fantástica, mas que não tinha estrutura nenhuma. Então, felizmente, depois desse governo que veio, do governo estadual, que eles estão fazendo essas obras de revitalização, que nossas praias eram muito abandonadas, que pelo menos eu vejo dessa maneira, que pela primeira vez está tendo um olhar direcionado para o litoral do Paraná. Que a gente teve uma época muito antigamente, ainda antes da gente vir para cá, que era Namoradinho do Paraná, que era a bola da vez, aquilo lá teve um ápice e depois caiu. Sim. E agora esse momento está chegando de volta. Então a gente vê pessoas da nossa cidade, lá de Toledo, quando a gente viaja para cidades diferentes, as pessoas perguntando aí, já mexeram lá, fizeram engordamento da praia, como é que está a tua praia lá, está bonita, as pessoas estão acompanhando, estão vindo pessoas para cá para investir, então eu acho que está um momento diferente de todos os momentos que nós vivemos até agora. Então eu vejo as perspectivas futuras aqui da cidade muito boas para crescimento e desenvolvimento. Você vê, como eu trabalho com administração, a gente faz bastante reuniões de condomínios, né? Então a gente acaba tendo bastante contato com as pessoas de fora. E é impressionante quantas pessoas hoje, elas veio com a pandemia isso, né? Que as pessoas começaram a vir para o litoral, passar a pandemia, e viram que existia a possibilidade de trabalhar aqui, né? Fazendo home office. E é tão próximo, eu tenho clientes que falam assim, eu demoro mais da minha casa para o meu trabalho do que vir para o litoral. Então, assim, vem às vezes dia de semana. Então, a proximidade é fantástica, né? Tivemos esses problemas com a estrada, que foi bem desagradável, mas agora já está tranquilo de novo. Então, assim, eu também vejo o crescimento, assim, é uma coisa que não, acho que daqui para frente não tem como segurar, assim. Eu acho que vai ter uma alavancada muito boa aí. E também teve uma situação que eu comecei a reparar, porque antes da pandemia, o inverno era extremamente morto. Não tinha, você podia passar na orla ali final de semana. Escuridão nos prédios, né? Não tinha ninguém. E depois da pandemia, apesar, né, no período da pandemia em si, muitas pessoas vieram, ficaram nos seus apartamentos, porque queira ou não, é muito melhor você ficar na tua casa aqui na praia do que você ficar às vezes num apartamento trancado em Curitiba, né? Então muitas pessoas vieram. Mas de lá para cá é impressionante como os invernos já não têm mais sido iguais, né? Mas assim, eles estão residindo, tem muita gente residindo. Tem vida própria. Tem uma vida própria. Só não vem mais, a gente tem um público de pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Essas pessoas cansam de falar para mim, eles só não vêm morar porque eles têm medo por causa da saúde. Então, assim, essa parte que a gente não tem, né? Então, a gente está em falta com isso na cidade. Se a gente tivesse um bom hospital, alguma coisa. Mas eu tenho um monte de clientes que eles adorariam morar aqui. Aposentados, que eles queriam morar mesmo. Eles só não vêm pelo fato de ter insegurança, né, da parte de saúde. Fazer um trabalho inverso, as pessoas trabalhavam em Curitiba e desciam para cá final de semana. Na pandemia, aconteceu de várias pessoas que a gente conhece, a pessoa está morando aqui, fazendo o trabalho em casa, home office, e subindo 1 a 2 dias para Curitiba. E inverteu esse trabalho. Por quê? Por qualidade de vida. A pandemia acho que mudou bastante o foco disso também. Então você valorizar o lugar que você está, não viver naquela loucura, naquela correria lá de trânsito e ter uma qualidade de vida que aqui é um lugar fantástico, né? A gente mora num lugar que é um paraíso, meu Deus. Abençoado. Eu acho que essa questão até da saúde, eu acho que está com os dias contados para dar o volta por cima. Vai acontecer, né? Principalmente por conta da ponte. Né? Porque a ponte de Guaratuba vai acabar
unindo né? Guaratuba, Matinhos, Vai virar Pontão. uma cidade só. É uma coisa que não tem Com mais como certeza, segurar. Que nem eu falei, vai acontecer, as coisas vão acontecer. Nós deixamos de ser uma cidade de 50, 60 mil habitantes para ser uma cidade de 150 Ó, mil. e até hoje então, que eu... para vir Com hospital, certeza, para vir Felipe. shopping, para Sim. vir outros investimentos maiores, vai ficar muito mais Com fácil. certeza. E Com vai certeza. interessar para o pessoal. Mas, ó, mesmo hoje, se você observar aquilo que você falou, vai passar no inverno. Se passa no inverno hoje nos prédios, sempre vai ter uma luz acesa. Sim. Impressionante. Antes não tinha nada. Nada. Hoje, cada prédio sempre tem 1 ou 2 moradores que moram, residem aqui. E antes você não via isso. Então, eu acho assim também que é uma coisa que inevitável vai acontecer. Eu acho que vai vir muito mais estrutura. E a gente tem mais é que aproveitar Acho que essa onda boa aí. Até interessante isso aí, você fazendo a pergunta, já como que é para a associação também acima, que é a associação comercial e Também. industrial também, pessoas que estão, de repente, pode se motivar, se inspirar, porque é um momento muito bom. É um local muito interessante para poder investir. Então, experiências das outras pessoas, como a gente está passando a nossa experiência, coisas que se pode aproveitar ou não. E acho que a pessoa vê oportunidade aqui no local agora. O trabalho que vocês mesmos vêm desenvolvendo agora, essa mudança aí de vocês de diretoria aí, que a gente vê que a gente fala uma piazada nova aí, que vem com gás. Isso aqui que vocês estão fazendo é uma coisa muito legal, bacana. muito legal dá mesmo. trabalho. Vocês estavam falando, não é uma coisa simples. Você podia estar em casa com a família, descansando, exatamente. jogando beach tênis lá, mas estão aqui. Você sabe que dá trabalho para fazer isso. Mas isso aí também é motivo de inspiração para essa geração mais nova e pessoas que estão vindo para cá também. Legal, legal. Bom, antes de fazer a nossa última pergunta, Felipe, vamos falar da nossa feijoada aí? Vamos falar um pouquinho do que a gente vem fazendo, né, pela Associação Comercial aí com o nosso time de alta performance agora. Tá muito legal de vocês. Tá bem legal, né, o pessoal que tá junto com a gente lá. Agradeço também até o próprio Adriano, né, que foi ex-presidente, tá lá todas as reuniões, tá com a gente, tá se dispondo a tá ajudando. Então, assim, a gente vem trabalhando, até eu brinco com o Jonas, eu falei, será que a gente não vai mais trabalhar nas nossas empresas? Nossa, cara. Toda semana uma loucura na cima. Inclusive amanhã às 6 horas nós temos que ir A gente pra está em Curitiba, né? Curitiba. Estaremos Mas em Curitiba. a nossa ideia é aproximar o comerciante da associação comercial, né? Então a gente já criou o café da manhã mensal, que a gente vai estar fazendo todos os meses, na última semana do mês, que todos os empresários associados, né, estão convidados a participar. A gente vai mandar convite mais próximo da data. E dia 27 de agosto, a gente vai... Não tem um ingresso para eu mostrar? Não tenho. Deixei tudo no carro. Dia 27 de agosto nós vamos fazer uma feijoada da Associação Comercial. Vai ser lá no Maestro Caramelo, sob medida, DJ Mendes. Então, assim, vai ser um evento, bacana. na verdade. Não vai ser só uma feijoada. Com abadá, com som, música, diversão. E justamente voltado para o público, né? Para os empresários, para ter relacionamento, network. Que eu acho que o mais importante da associação comercial é isso. É você se relacionar. Eu fiz negócio com o Dr. Denis, por exemplo. É uma troca, né? É uma troca. Daqui a pouco a Karina faz com o Jonas. Exatamente. E assim o outro. certeza. Com o outro. É natural. Então, assim, quando as pessoas até perguntam, o que eu ganho com a associação comercial? O que eu vou ganhar sendo associado? Na verdade, eu acho que Ah lá, obrigado, Sedoski. Boa, Sedoski. Ficou ótimo aí, ó. Colocou lá. É isso aí. Ótimo, show. Então, assim, acho que o principal ganho é você estar no meio dessas pessoas. Sim. Estar no meio desse relacionamento, dessas pessoas que fazem negócios, né? Porque acaba um fazendo um negócio com o outro, e eu acho que esse é o objetivo da associação comercial. Já comprou ingresso, doutor? Já, peguei hoje já. Olha, o Nicolas foi lá levar para mim. maravilha, Tô com os maravilha. dois Tá garantida a ingressos, feijoada. vai botar na feijoada. Então, beleza. Quem Então, quiser comprar, fale com a gente, É. manda uma mensagem que As vagas são bem limitadas poucos e ingressos, já foi mais da metade tá já. voando. Nós estamos garantidos. Bom, e por fim, né? Que mensagem inspiradoras vocês gostariam de deixar para os ouvintes que desejam perseguir seus sonhos e empreender, seja em qual ramo for? Eu acho que a mensagem, para a gente passar uma mensagem, acho que talvez persistência, resiliência, que a gente fala, você fazer qualquer coisa que você vai fazer. Eu passei por isso, a Karina passou, com certeza vocês passaram, vão passar também, passar por altos e baixos, dificuldades. Você não perder aquela vontade, aquele brilho no olho de fazer as coisas e dar sequência, continuar, não desistir na primeira Desafio. primeira coisinha que deu errado, você jogar, tá tudo errado, não consigo. Então, você ter foco, continuar, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental.
E dentro disso, tem uma coisa que até que foi bacana, a gente tem da franquia, a gente tem as convenções lá, que pararam de ter durante a pandemia, foi feito online, mas era reunido todo o pessoal. E uma que eu sempre penso comigo, às vezes cito, tem sempre tipo os títulos lá das convenções que eles faziam. Uma que é uma coisa interessante, que eu já li sobre isso, que é um título Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que significa que melhoria contínua. É o que eles fazem, isso é uma coisa até da Toyota lá do Japão, que eles faziam. Você está vendo o que você está fazendo, que nem antes você comentou. Chegar até aqui, nós estamos num lugar. A gente eu não posso ficar parado aqui. Então, Sim. Tá tudo certo já? Não. Tem coisas que eu tenho que fazer e tenho que melhorar. Isso aqui é continuamente. Olhar para o teu próprio negócio, alguém com um olhar diferente, chegar e olhar o que eu posso melhorar. O que eu posso amanhã fazer diferente do que eu fiz hoje. Então, essa experiência, eu acho que isso é fundamental. Perfeito. E a pessoa acreditar, né? Acho que em qualquer coisa que você vai montar, que você se dispõe a empreender, você tem que acreditar primeiro aquilo que eu falei antes. Acreditar primeiro em você. Acreditar no que vai dar certo, porque essa força você passa para todas as pessoas, quem vai participar do teu negócio. E assim, a modernização tem que sempre existir, né? Hoje o mercado não aceita mais que você abra um comércio e fique ali esperando o cliente vir. Você tem que correr atrás. No meu ramo mesmo, o corretor tradicional não existe mais, que é aquele corretor que ficava ali esperando, o cliente chegava. Não, se corre atrás todos os dias. Todos os dias. Então, assim, você tem que se aperfeiçoar, se modernizar, estudar, aprender mais. Hoje o cliente ele chega sabendo mais que você. Isso em qualquer ramo. Quando ele chega para a tua empresa, pode ter certeza, ele sabe mais que você. Porque ele pesquisou o que ele quer. Né? E você tem que saber de tudo, ele quer só aquilo. Então, ele vem com muito conhecimento. Então, você não pode parar. Né? Em qualquer empreendimento, você não pode parar, não pode... a gente não fica parado, né? Mas assim, a cabeça fica o dia inteiro trabalhando, pensando no que pode fazer de melhor, de aprimorar e acreditar, né? E ter fé que as coisas acontecem. Legal. Ótimo. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito bom esse episódio. Legal, muito obrigada. Foi. É engraçado como cada episódio é uma experiência diferente, Sim. É um aprendizado para nós, inclusive, né? Conversou hoje isso. A gente falou hoje sobre isso, como está sendo bacana isso, porque queira ou não, para nós também uma oportunidade de aprender. Sim, aprender com vocês, que tem uma trajetória bonita, e queira ou não, cada empresário, cada pessoa, ela consegue de alguma forma trazer, não só para a gente, mas para todos que escutam as histórias, às vezes um detalhe, alguma coisa que a gente precisa fazer na nossa vida, ou uma experiência em si. Então, está sendo um aprendizado muito grande, né, Felipe? E estamos aqui para aprender juntos. Para aprender juntos com vocês, e agradeço, né? A gente Acredito que tenha foi muito passado legal, nervosismo, né? foi tranquilo. Todo mundo ficou nervoso no começo, No final, com certeza. A gente também fica. Tenho certeza. Mas é aquilo que você falou, é o medo do julgamento, medo do né? Você julgamento. fica com medo, como é que eu vou falar? Se eu vou falar coisa que não é legal, alguma faz coisa, parte, mas... Tenho certeza que amanhã É vai tudo estar certo. todo mundo elogiando. Tenho certeza. Assim, com certeza. quero agradecer, né, a todos que estiveram com a gente. Teve várias mensagens aqui, não conseguimos acompanhar todas, mas agradeço a todo mundo que acompanhou. Batemos o recorde hoje. que Hoje foi legal. recorde. O recorde Obrigada. do número máximo de pessoas assistindo e também simultaneamente, né? Manteve uma exatamente. constante. E de tempo também, né? E de tempo. Hoje a gente estourou aí. Normalmente Foi para 1h30. Já deu 1 hora. Nossa, é muito rápido. Boa. Não sem noção, né? Parece Parece meia hora que a gente está conversando aqui. Mas muito obrigado ao pessoal de casa, doutor, Karina. Obrigada a Obrigado, vocês a gente também agradece pela vocês recepção aí. Queria mandar um beijo para toda a minha equipe, Crescer Imóveis, a família Crescer, não posso deixar, né? De mandar um beijo para eles e agradecer Os filhos estão aqui aos também. filhos Comentando também, toda hora. mandar um beijo para os filhos, para minha família lá de Toledo, para minha família do Mato O Grosso. Gustavão já mandou uma mensagem aqui, ó. Então, mando um beijo para todo mundo e agradecer a todos mesmo. Maravilha, pessoal. Obrigado mesmo também fazer das palavras do Felipe as minhas. Obrigado por terem vindo, por terem aceitado, né, virem conversar com a gente, contar um pouco da história de vocês, queira ou não, da intimidade de vocês, né, do começo da vida e tudo. E com certeza a história de vocês serviu de inspiração para muita gente, eu tenho certeza disso. Que bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da Obrigada. casa. Obrigado Boa noite. a todo mundo. Boa aí. noite. Até a próxima. Até a próxima. Ai, foi bom.